noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus nos deu mais essa oportunidade de estar aqui nesta noite, reunido com a nossa irmã Lourdes, aqui nessa cidade, por nome de Buriti dos Lopes. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe também aqueles que ouviram esta mensagem a qualquer tempo, aí pelo canal, aonde estiverem, que todos sejam abençoados. Ontem o pastor Raimundo Nonato, que é filho de nossa irmã, ali de Teresina, ele me ligou e me disse que estão se preparando para vir novamente aqui a Parnaíba, que ele está uns 2 dias ou 3 ali conosco. E eu fico alegre, porque para mim é uma alegria receber nossos irmãos, o pastor Raimundo, sua família e todos aqueles que têm essa carga no coração e esse amor de estar no companheirismo, de estar junto em adoração a Deus, né? Em ouvir a palavra, em bem dizer o nome do Senhor. Então ali ele me avisou que está se preparando para vir. Suas filhas estão na universidade, as 2 filhas dele, mas vão entrar de férias agora e agora nessa elas entraram de férias e ele vem. E agora próximo, né? Esse mês tem a viagem do Cajueiro. Eu não sei se eu irei o Cajueiro ainda. Eu ainda estou ainda em balanço, ainda se irei o Cajueiro nesse mês ou se deixo para ir só no outro mês. Não sei ainda se eu vou. Quinta-feira agora que vem, hoje é terça, quinta-feira eu estou indo no interior. Eu fazendo essa casa da minha filha para ela ali eu fiz um cercado e no ano passado eu plantei mandioca numa parte e deixei a outra, e essa outra eu plantei esse ano. Eu tive lá agora há pouco de olhando e tem que limpar. O legume tá bonito, mas tem que limpar, porque senão o mato toma conta, né? Mas já tem gente, já está apanhando machixe. Minha filha hoje mesmo botou umas trouxas de machixe que ela já apanhou lá. E né, já está começando alguma coisa ali. E foi uma grande luta que eu tive para fazer essa casinha ali. Não falo no sentido natural, eu estou falando no sentido espiritual. O inimigo, ele fez de tudo para que isso não acontecesse. O que aconteceu, o que Deus fez acontecer nesses momentos, nesses dias, nessas horas que estamos vivendo. Porque depois da casa feita, ela resolveu não morar na casa. E disse que não ia morar naquela casa não. Eu digo, já que você não quer a casa, eu também não quero, porque eu não fiz ela para mim, eu fiz para você. Mas eu não vou parar, eu vou continuar fazendo essa casa. E aí ela foi para o Murici, lá alugaram casa, e para lá ela começou um trabalho e estava se dando bem lá. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um Deus sobrenatural, o grande Espírito Santo, e ele se apresenta ainda nesse tempo dessa forma. Como ele apareceu para José, como ele apareceu para Maria, através de para muita gente. Então ele ainda faz a obra assim, e ela, num determinado dia, uns 3 dias que ela estava lá nessa casa com a família, que sempre ela ia fim de semana. Porque lá onde ela morava, era numa rua de pista, os meninos só iam presos, por causa do trânsito. E ela ia fim de semana ali para botar os meninos para brincar ali. Que lá é uma área limpa, interior, e o menino podia brincar. Aí uma determinada noite ela lá, o marido tinha saído e ela ficou só com os meninos. E ela disse que de repente, na rede que a menina estava deitada, de repente surgiu uma pomba. Uma pomba entrou e começou a peneirar aquela... Diz ela que parou assim em cima da rede da menina ali. E ela ficou olhando para aquela pomba. Ela pensou, mas de onde foi que veio essa pomba? Porque aqui lá não tem quem cria pomba. Pombo lá não existe, lá no interior não tem quem cria.
E ela ficou olhando e de repente aquela pomba subiu e foi embora. Mas ela é uma menina que ela foi criada no Evangelho. Ela foi criada ouvindo a palavra e ela é como diz a Escritura. Lá nos Provérbios, eu creio que é isso que está escrito ali. Criar teu filho no caminho do Senhor, porque quando ele crescer, não vai se esquecer daquilo que ele tem ouvido, né? E ela nunca se esqueceu, ainda que ela deixou de companheirismo, mas ela nunca se esqueceu daquilo que ela ouviu. Então ela entendeu que aquilo era um sinal que Deus estava dando a ela para ela vir para casa. Ela entendeu assim, ela entendeu que a pomba era o Espírito Santo, era o Senhor, que veio daquela forma para mostrar a ela que ali era o lugar que ela tinha que viver. Ela tinha que vir morar ali, onde ela tinha escolhido. Então depois que isso aconteceu, aí ela tomou uma decisão para vir morar na casa. Eu estive lá, ela disse, pai, eu resolvi ir morar na casa. Aí foi que depois eu soube disso. E eu fiquei muito alegre que ela viesse para casa. E aí vieram, eu ajudei a fazer a muda deles lá. E estão lá já com bom tempo. E como eu vim falando para o Valdenar no caminho, estou falando isso como um testemunho, foi uma grande luta. Eu tive muitos problemas, principalmente até com a família mesmo. Pessoas que se levantavam muito criticadas pelo lado das ações do marido dela, né? E as coisas que aconteciam, e eu era criticado porque as pessoas que não conhecem a Deus me viam como eu era apoiador dos erros deles. E eu não apoiava o lado deles, mas eu sabia que eles estavam mais necessitados do que eu, da graça de Deus, e eu tinha que procurar ajudar naquilo que eu tinha recebido. E essa ajuda tinha que ser mostrando que esse Deus está em mim. E isso é com ação, com amor, com luta, para que as pessoas possam despertar. E é assim que é. Deus faz a obra sempre assim. Então ela está lá. E tive problema na energia, fiquei um ano para essa energia chegar lá. Mas a energia chegou lá. Ganhei um ano de energia de graça, sem pagar. A água encanada também ninguém paga, que é a água de poço artesanal, né? Puxado na bomba. E eu tive meditando sobre isso. Plantei uma rasante de arroz agora no verão, lá também numa lagoa. Apanhei 55 sacos de arroz. Esse arroz eu botei lá dentro de um quarto, lá nessa casa, tá lá. Quando eles se mudaram, eu disse para eles, eu digo, não é para vender, mas é para comer. Aí tem arroz que vocês comerem, pode pegar, pilar e comer, e não vão comprar arroz. Isso é para nós. E estão lá. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Deus, ele trabalha de uma maneira, irmãos, que se a gente não tiver no espírito, na atmosfera espiritual, você não consegue ver o que Deus está fazendo. Deus me despertou nessa semana para me meditar nisso. Aí o que acontece? Deus não olha as debilidades das pessoas, ele sempre procura se mostrar para que as pessoas saibam que ele é Deus. Isso aí ele pode fazer as coisas, principalmente abençoar, né? Todas as coisas. Então eu fui meditar nisso e pude ver o que aconteceu. Quer dizer, ela está morando numa casa dela, não paga aluguel, lá ela pagava parece que 300 e pouco de aluguel. Ela agora está morando numa casa que Deus deu a ela, que não paga aluguel, mora no que é dela, terreno é dela, não comprou nada e não paga água, nem paga luz, porque por um ano que ela ganhou de graça de energia. Tem internet dentro de casa, também não paga, porque a internet quem colocou foi eu, e eu que pago a internet. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aí? Deus abençoou ela de uma maneira, que eu sei que ela não vê, mas eu estou dando como testemunho, de uma maneira que, se parar para pensar, não pode o homem fazer isso. Não existe um homem em cima da terra que faça uma casa e dê de graça para outra e ainda dê as coisas para ela morar e dê tudo de graça para ela. Não existe isso. Só Deus pode fazer isso. Mas nós sabemos que Deus usa o homem para fazer. Desde o princípio é assim.
Ele usa o homem, usa a mulher, ele usa as pessoas que ele quer usar para abençoar uma pessoa, ele faz a obra desse jeito. Mas a gente tem que ver que não é o homem que faz, é ele que faz. Porque não existe um homem bom, irmão. Todo homem veio com a natureza errada. Os homens da terra e a mulher, o ser humano, você acha que o ser humano não vai fazer essas coisas de graça para ninguém? Tudo que ele faz, ele quer ganhar. Ou não é assim? É desse jeito. Mas não, Deus deu para ela tudo lá de graça, está lá. Não paga nada. Tudo que eles fazem para poder viver, para dizer assim, o que elas têm que fazer, que elas vão precisar comprar é a mistura, vamos dizer. Vamos dizer carne, essas coisas. Mas o resto tudo está de graça. E só Deus pode fazer isso. Eu meditei nisso e vi que o amor de Deus foi muito grande. Por mim e por ela, porque isso era o que estava no meu coração, era de deixar ela dar aquele lugar, se ela voltasse, mas ela morar num lugar dentro daquilo que Deus tinha colocado para que ela entrasse e morasse. E Deus fez isso. Uma casa, só não pode entrar. Piso feito, não, piso assim de cimento, piso de cimento feito, porta e janela colocada, água encanada, banheiro com vaso, tudo lá. E isso tudo é a mão do Senhor Jesus. E eu estou muito agradecido a Deus por isso tudo que Deus fez por a minha filha ali. Agora eu estou orando, como sempre a gente ora, eu vivo orando para que Deus possa abrir os olhos dela, para que ela veja o que Deus tem feito por ela. E ela possa voltar a honrar esse nome, que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus de vida eterna. Isso é o que estou orando, para que Deus possa dar ela, desperte a ela para ver isso. Eu estou muito feliz com tudo isso, porque vejo meus netinhos ali felizes, correndo, andando para todo mundo, não tem aquele negócio de estar preso em grade. Não, eu sou livre para brincar nos cajueiros por todo lado lá, que lá tem muito cajueiral, é sombra. E graças a Deus, o meninozinho pequeno, ele é meio agitadozinho, sabe? Gosta de andar por o mundo, por as estradas. Lá sempre passa moto. Deus nos deu graça, a gente comprou o arame, meteu 9 pernas de fiado, eu mandei botar um portão lá de 2 bandas para entrar carro. Aí só faz fechar o portão e ele fica dentro cercado. Mas pelo menos vê tudo que passa. Graças a Deus por isso. É assim. Então eu estou muito alegre com o que Deus nos fez, por mim, por ela. Nós sabemos que nós não somos dignos de nada, mas Ele deu a vida por nós mesmos sem ser digno e tem dado promessa e tem cumprido isso. Então eu queria falar isso antes de nós iniciar o culto. Então nós vamos iniciar, hoje é culto de ceia, nós vamos ministrar a ceia para nossa irmã Lourdes. Eu tenho já alguns anos, lembrei, vou falar isso aqui, que tem esses microfones, microfone sem fio lá na igreja, com isso aí tudo. Eu não sabia que a gente podia usar em caixa. Eu pensei que só funcionava na mesa de som. Aí lá eu tenho uma mesa, eu colocava lá na mesa. Mas agora, poucos dias, não está nem com mês, o meu filho me chamou lá para nós ir lá na casa que ele está. E lá um menino tinha comprado os microfones sem fio, muito bons os microfones, eu gostei muito. E aí disse que queria testar esses microfones lá na igreja, porque lá na caixa que eles atestam não era boa a caixa, e lá tinha a mesa, era melhor. Aí ele foi testar esses microfones. Quando ele saiu, eu digo, rapaz, se isso aqui testa aqui, deixa eu parei pegar na caixa de som. Aí eu liguei ele nessa caixa aí e gostei do som. Eu digo, rapaz, eu pego um monte de fio para andar com eles por ali, basta pegar esses aparelhozinhos aqui para a caixa, pronto. Tem aí o som. E aí é a primeira vez que eu estou fazendo isso e estou gostando do som. Então vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, pelo dia e por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui reunidos com nossa irmã e com a sua filha, Pai, que aqui está, e sempre quando nós estamos indo, o Senhor tem concedido essa graça a ela e a nós para estar junto, Pai, nesse companheirismo, nesses momentos, aqui com nossa irmã. Senhor, abençoe nossa irmã Lourdes a cada dia, acrescentando cada dia mais e mais fé e dando a ela, Pai, força para que ela possa perseverar, dando testemunho da tua ressurreição em suas vidas.
Como também te pedimos esta bênção por sua filha que ali está. Senhor, abençoe ela, abençoe toda a sua família. Fala ao seu coração e que o Senhor a cada dia seja um guia de todos nós. Porque está escrito em tua palavra que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Sem ti nada nós podemos, assim diz a palavra. Mas o Senhor deu a promessa que todos aqueles que crêem em ti e tudo que pedir a ti em teu nome receberá, será abençoado. E o Senhor é esse Deus que não falha. Assim abençoa, Pai, cada irmão, abençoa nosso irmão Valdinar, que mais uma vez o Senhor nos concedeu que ele estivesse aqui conosco. Recompensa ele, abençoa ele por esse amor fraternal, Pai, em seu coração, de ajudar nós para que teu evangelho seja anunciado para nossas almas. Abençoa e recompensa o Valdinar. Abençoa meu irmão Bernardo, abençoa nossa irmã Elisete, abençoa minha esposa também, que aí está. Senhor, ajuda todos nós e possa nos alegrar e revelar a nós a tua vontade perfeita a cada dia, conforme está escrito na tua palavra. Assim abençoa os vizinhos, a família de minha irmã Lourdes, que mora ao seu redor, como nosso irmão Marco aqui, sua família, e todos os seus vizinhos que moram ao seu redor. Senhor, abençoe a todos. E aqueles que ouvirem a tua voz nesta noite, possam crer, Pai, que tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e todas as coisas são possíveis para ti e para aqueles que creem. Assim, nesta confiança, eu te peço essas bênçãos, Pai. Abençoa o culto, abençoa toda a adoração. Eu entrego a ti essa oração e esse pedido no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nessa confiança que o Senhor é a nossa liderança, mais uma vez aqui nesse lugar, nesta noite. Por te peço essa bênção para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, nós vamos adorar com alguns hinos nesta noite aqui na casa de nossa irmã. Quero convidar os irmãos para nós adorar. O primeiro hino é um hino, creio que é conhecido de todos nós, é um hino bem antigo. É o hino de número 140. É um hino da harpa. Nós vamos adorar, começar a adoração com esse hino. Vamos adorar. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós, os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontramos lá. Nesta terra tesouro não há que nos possa aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontramos lá. Neste lar com Jesus, o Senhor, nós
Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que a alegria será quando nós nos encontramos lá. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui o próximo. Vamos cantar com outro hino antigo. Cento e 136. Vamos adorar. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Senhor Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos adorar com mais um hino. Esse hino agora nós vamos receber a palavra nesta noite aqui. É o hino 138. Também um hino da harpa. Vamos adorar. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja,
escada pra subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer no céu eternamente reinarão. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que glorioso há de ser. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração, Pai, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti. Assim, amado Deus, nesse momento, me entrego em Tuas mãos e me rendo a Ti. E Te peço que o Senhor tenha liberdade nesse vaso digno que estou e posso usar, Pai, para que cada alma que aqui está, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que o Senhor guiaste aqui, possa sair daqui abençoado por Ti. Porque nesta confiança Te peço essa bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abre Tua palavra e fala conosco, Pai. Te peço para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, nós vamos tomar a escritura. Eu tenho um pensamento nesta noite antes da ceia. É Atos capítulo 2, versículo 22 em diante. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Vamos tomar aqui alguns versículos. Logo depois tem outras escrituras que eu vou citar, não sei se eu vou ler, mas não sei, mas vou citar elas. Mas nós vamos tomar aqui Atos, capítulo 2, versículo 22 em diante. Amém? Está escrito assim, isso aqui foi o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu. Aí ele diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo
determinado conselho e presciência de Deus, tornando vós a crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Amém. Vou ficar aqui. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, esta é tua palavra. O Senhor, que é o autor dela, o grande Espírito Santo, possa vivificar ela a nós nesta noite, conforme aquilo que tu prometeste e revelaste nesse dia. Porque nesta confiança eu te peço essa bênção para a tua glória, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar os irmãos. Bom, aí está a escritura. Isso aí foi depois que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, quando Pedro estava pregando. E ele estava pregando exatamente para os judeus, porque ele foi esse varão, ou esse vaso que Deus escolheu para apacentar seu povo, ou ser o pastor de Israel. Então ele era essa liderança que Deus tinha determinado ali em Israel. E nós sabemos, porque logo ali nesse mesmo livro, ali pelo capítulo 4, capítulo 3, ali, por ali assim, está escrito que esse homem era um homem indouto. Quer dizer, ele era um homem que ele não sabia nem assinar o nome. Ele era um analfabeto, um homem que não sabia ler nem escrever. Um homem no sentido natural, que a gente pode ver isso, vamos dizer, grosseiro. Um homem do campo, da roça, um homem de pescar, da pescaria. E nós podemos ver como é os pescadores e os homens da roça sempre, hoje pela a ciência que tem na terra, pelo modo que mudou já muita coisa. O pessoal mesmo do interior tem muitos que têm uma maneira de saber se controlar. Mas no tempo dos meus avós, eles eram homens bons, honestos, mas grosseirão. As coisas deles eram bem grosseiras, era bem dura, né? Hoje, com a ciência, isso mudou muito. Mas a gente pode ver que esses eram homens assim. Eram homens que, vamos dizer assim, quando ele dizia que aquilo ali era pedra, ainda que fosse um pau, ele tinha que sustentar que aquilo era pedra e arrumava até confusão. O pessoal do interior era assim, eu nasci em Crio, os mais velhos era assim. Ainda que aquilo não fosse certo, ele dizia que era certo. E não adiantava teimar não, porque a coisa ficava pior. Então ele era um homem tudo, um homem da roça, um homem da pesca, né? Dessas coisas. Vamos dizer, um homem grosseiro. Mas foi esse homem que Deus escolheu para ser o pastor de Israel. Israel, um povo muito sábio. A Bíblia fala que dos escribas, né? Os fariseus, os escribas, homens sábios ali em Israel. E Deus pega e levanta um homem que não sabe assinar nenhum nome para apacentar eles. Todas essas coisas, eu creio que nós entendemos. Essa é a maneira que Deus faz a obra na terra. Deus não pode fazer a obra naquilo que é. Ele faz a obra naquilo que não é. Aquilo que para o mundo não é nada, é aí que Deus toma para fazer a obra, que é para mostrar que não é aquilo, mas é Ele naquilo fazendo a obra. Então você vê que aí nesse livro, capítulo 4 de Atos, está falando de Pedro, quando fala daquele homem da igreja formosa, né? É capítulo 4. E aqueles pessoal lá do Sinédrio se levantaram, Caifás, Anás e todo aquele povo, Arimateia,
E perguntaram em nome de quem aquele homem tinha ficado curado, porque eles viram o poder de Deus, viram que o homem era aleijado e o homem agora estava bom. Em nome de quem? E Pedro respondeu para eles claramente que em nome de Jesus, o Nazareno, no qual eles tinham crucificado, em nome dele era que aquele estava são. Assim está escrito lá. Pedro, João e todos os discípulos sustentaram isso, né? E assim foi. Mas eu estou com uma mensagem aqui que eu trouxe. Eu quero ler uns parágrafos dessa mensagem hoje para nós. O título dessa mensagem é Um Testemunho Maior. Aqui já está falando a Escritura. Você lê o capítulo 1 de João, o Evangelho, você vai ver que lá está escrito que João disse que ele veio para dar testemunho. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Você vê que, creio que é Mateus ali, que está escrito também, que quando ele começou a batizar lá no Jordão, aquele sinédrio, aqueles homens religiosos enviaram aqueles que estavam com eles para ir saber quem ele era. E ele deixou claro, ele disse que não era Cristo, não era profeta, ele disse que não era nada, ele disse que era a voz que clamava no deserto, né, para eles. Mas o Senhor Jesus, quando manifestou seu ministério, quando João apresentou que ele começou seu ministério, deu testemunho de João. Ele disse que no céu e na terra não tinha vindo nenhum homem como João. Não tinha nenhum como ele. E era um homem que a Bíblia diz que ele foi criado, cresceu no deserto. João, filho de Zacarias, creio que era isso. Cresceu no deserto, se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Por aí nós já podemos ver que esse homem era igual Pedro. Não sabia nada, porque ele nunca tinha estudado nada. Era um homem também doido. Mas o Senhor deu testemunho dele. Não foi João que deu testemunho dele mesmo. Foi o próprio Senhor Jesus que deu testemunho dele. Diz que como ele não tinha nenhum. Não é como ele. Né? Ele era o maior que tinha vindo, um dos dois maiores que tinha vindo era ele. Então você vê, para mim isso é claro. Tem muita gente em cima da terra, eu estou falando no sentido ministerial e até mesmo de irmãos na igreja, que querem dar testemunho de Jesus Cristo. Eu não creio assim. Eu creio que Jesus Cristo dá testemunha dele mesmo através da pessoa. Eu creio que ele mesmo dá testemunho dele mesmo através daqueles que ele está usando. Não a pessoa dá testemunho dele. Porque a maioria do povo da terra que professa ser testemunho de Jesus Cristo, eles negam a verdade de Jesus Cristo. Eles dão um testemunho de uma parte e outras coisas não. Mas se é Deus ou se é o Senhor Jesus dando testemunho dele mesmo, não pode negar e nem falhar nada. Tem que ser cumprido tudo. Porque ele veio para cumprir. Quando ele veio na primeira vinda, ele deixou claro. Ele disse, eu não vim para tirar nada, nem um jota, nem nada da lei do que está escrito. Eu vim para cumprir o que de mim está escrito, que era o que estava profetizado pelos profetas. E a Bíblia diz que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a promessa é que nessa segunda vinda, ele vinha novamente na segunda vinda, ele vinha buscar um povo aqui. E eu creio que ele veio. E aonde ele está, ele veio para cumprir do que dele está escrito, conforme está escrito na palavra. Eu creio que não é o homem que cumpre a vontade de Deus. Eu creio que é Deus que cumpre sua vontade no homem. Porque o homem não pode cumprir a vontade de Deus, e nem um homem nem uma mulher. Quem somos nós? Se fosse assim, nós podíamos nos salvar. E ninguém pode se salvar. É ele que é o Salvador. Então é ele que faz essa obra através do homem que ele escolhe, ou da mulher, de qualquer pessoa, para cumprir a sua vontade ali, conforme ele viu antes da fundação do mundo, como está em Efésios. Mas eu vou ler aqui os parágrafos da mensagem que eu falei para vocês, para deixar mais claro. Não vou ler muito, não. Não foi que eu deixei. Eu está aqui.
Eu dei o título, a mensagem é um testemunho maior. Ela foi pregada Em 15 de novembro de 1953, muitos anos antes de eu nascer, bem antes. Então aqui no parágrafo 28 dessa mensagem, o Espírito Santo, através do profeta da era, diz assim: ele afirmou, pois, agora, eu tenho maior testemunho do que João. Disse, porque as próprias obras que eu faço testificam que o Pai me enviou. E o próprio Pai dá testemunho de mim pelas obras que faz por meu intermédio. Agora isso é lindo, não é? Pedro, em Atos 2, 24, creio que no verso 22 ou 24, ele disse: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem provado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Agora, Jesus, quando esteve aqui na terra, não afirmava ser grande. Ele era apenas um homem comum. Se você o visse na rua, ele não parecia diferente de ninguém. Ele caminhava entre os homens e eles nem sabiam quem ele era. Ele não se vestia diferente, ele andava como um homem humilde. Não era um grande homem, ele provavelmente era um indivíduozinho magro. A Bíblia diz, não havia nele beleza para que o desejássemos. Então ele simplesmente caminhava e vivia entre os homens, comia, bebia, dormia com eles e com quem ele estava, com os mais pobres dos pobres, os pecadores lá no rio. Então você vê aqui, ele está usando a escritura, falando isso aqui, dando a escritura para dizer como ele era. A Bíblia diz em Isaías 53, né, que ele morreu pelos nossos pecados, levou nossas dores, nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e diz que ele não tinha nenhuma beleza para que se olhasse, né, e assim ele era. Ele está usando isso aqui, falando essa escritura em Isaías 53. Aí ele continua aqui no 30. Eu imagino Pedro com aquele velho avental ceboso de pescador. De homens, prefiro ouvir isso a qualquer coisa que eu saiba. Simplesmente siga-me. Você diz, agora espere um minuto. Você não tem seu diploma. Ele não precisa de nenhum diploma. Ele só quer seguir a Cristo. Isso é certo. Isso mesmo. Siga-me. Ele nem sabia seu próprio nome. Se colocado diante dele, a Bíblia diz que ele era indouto e iletrado. Não apenas iletrado, mas era indouto.
tanto indouto quanto iletrado. Mas quando ele passou pela porta chamada Formosa e disse ao homem: olhe para mim. Ele disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Alguém na igreja começou a fazer o papel de um hipócrita. E eles entraram na fila uma noite, uma tal e tal coisa. Ele disse: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. O homem caiu morto, Ananias e Safira. Entrou a mesma coisa novamente, como Deus. Eu vou ficar aqui. Essa mensagem é muito tremenda, mas eu não vou ficar aqui. Então aí está. Isso aí é o que está tudo escrito na Bíblia. Toda a Bíblia é a verdade. Eu creio que a Bíblia é Deus. Agora, a Bíblia é letra, mas é o Espírito que vivifica aquela letra, que é a revelação como está escrito. Então aí para nós é claro o que está escrito, o que aconteceu com Pedro, um homem douto sem nada, mas um homem chamado por Deus. Então os sinais, como está lá em Marcos capítulo 16, seguia, ele disse: esses sinais seguirão os que me seguem, os que creem em mim. Antes dele subir, ele disse isso para os seus discípulos. Então esses sinais seguiam ali Pedro e João e toda a igreja, o poder de Deus. O que ele dizia, aquilo acontecia. E isso precisa a gente entender. Porque tem muita gente na terra, irmãos, que crê que o homem de Deus é um homem sábio da ciência. Quer dizer, um homem para ser um pregador, um pastor, vamos dizer assim, um ministro, ele tem que estudar, fazer curso, ser ensinado com as coisas desse mundo, como a ciência do mundo. E a Bíblia não diz isso. Não tem um lugar na Bíblia que diga isso. Você vê que esses homens aí não estudaram. Jesus nunca estudou. Pedro também não sabia estudar. Eram uns homens tudo sem letra. Você vê que Lucas, a Bíblia diz, e nós sabemos pela revelação, Lucas era um médico. Era um homem sábio. Mas ele não foi escolhido para ser o pastor de Israel. O escolhido foi Pedro. Porque através de Pedro, Deus podia se manifestar e eles ver que não era Pedro, era ele nele. Porque Pedro sabia de nada. Mas há uma escritura em Filipenses, creio que é isso, capítulo 3, de Filipenses. Eu não estou lembrado do versículo, mas creio que é logo ali por o início, versículo 8, por aí, do 8 ao 16, eu creio que é aí nesse meio. Há essa escritura aí que está falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o último discípulo, o último apóstolo que Deus chamou na terra. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele era um homem muito sábio. Ele não era como Pedro. Ele foi ensinado por Gamaliel, onde a Bíblia diz que Gamaliel era um homem muito sábio e Paulo aprendeu com Gamaliel. Mas mesmo assim, com toda a sabedoria que Paulo tinha, ele era o perseguidor de Jesus. Ele perseguia a igreja de Deus, que eram os discípulos. Nós sabemos disso. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então ele tinha a sabedoria religiosa do mundo. Mas a sabedoria de Deus ele não tinha. E ele perseguia o Senhor Jesus. Como está lá em Atos. Então veja bem. E nesse versículo que eu falei para vocês, que é Filipenses, capítulo... Filipenses, eu esqueci já o capítulo. Ali está dizendo: Filipenses 3, do versículo 8 em diante.
Ele, apóstolo Paulo, depois que ele caiu daquele poder que ele tinha, aquela autoridade que ele tinha, porque a Bíblia fala que no caminho ele caiu de um cavalo. Cavalo significa um poder. Quando ele caiu daquele poder, ele cegou. E o Senhor disse a ele, que ele perguntou, isso era Saulo. Ele era Saulo nessa época. Aí ele, quando isso aconteceu, ele disse, quem és, Senhor? A voz saiu da coluna de fogo, que foi quem cegou ele, que era o próprio Deus. E a voz saiu e disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Isso é uma coisa simples, irmão. Mas se não tiver revelação, não vai entender. Por que é simples? Porque ele disse que era Jesus a quem ele estava perseguindo. E Paulo estava perseguindo, era a igreja. O Senhor Jesus não tinha subido aquele corpo. E no dia de Pentecostes que ele tinha descido, não era o Espírito Santo. E como era que agora ele estava dizendo que ele estava perseguindo era Jesus? Que Jesus estava na terra. Isso para mim não tem outra resposta. A resposta que eu tenho nisso aí só é uma. Qual é? Que Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Agora ele veio como filho, aquele corpo de carne não era Jesus. Aquele corpo de carne era o filho. Agora aquele nome que estava sobre aquele corpo de carne, que era chamado Jesus, aquele era o nome do Pai. Está em João capítulo 5, versículo 43. Você lê lá, você vai encontrar isso. Então, o problema é esse, que as pessoas, pelo estudo da terra, cientificamente, sem a revelação, interpretam a palavra da sua maneira, e aí o povo crê naquilo. E isso é morte, não pode. Então, veja bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou chegar lá, que eu citei a escritura para vocês. Então, depois daquilo dali, que o apóstolo Paulo foi levado a Damasco, e ali Deus enviou Ananias, que era um profeta, para orar por eles, e batizou ele no nome do Senhor Jesus ali. Foi batizado, abriu os olhos espirituais e também, porque aquilo é espiritual, né? Ele recebeu a revelação, a fé, pôde ver e saber quem era Deus e crer naquele nome. Então Paulo, ele não foi a Israel. Pedro ainda era vivo. Tiago também era vivo. Tinha alguns discípulos que ainda eram vivos, não tinham morrido todos. Mas ele, quando ele recebeu aquele poder ali, se batizou e recebeu aquela comissão de Deus, ele não foi lá em Israel para perguntar a eles se podia pregar ou que eles tinham que botar as mãos dele e consagrar eles para si. Ele não foi, porque quem consagrou ele foi aquele profeta que Deus enviou. Ali ele já foi comissionado para o ministério, que era Ananias. Então ele não foi pedir ordem a eles não, ele só fez começar o ministério, começar a pregar. E nesse versículo aí, pelo versículo 12, por ali, versículo 10, por ali assim, né? Esse versículo aí, estou lembrado do versículo 7 de Filipenses, desse capítulo de Filipenses aí, do capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho, ele disse exatamente assim. Ele disse para o povo, tudo que eu aprendi não passa de espírito. Quer dizer, toda aquela sabedoria que ele recebeu do ensinamento religioso, da ciência, do estudo, agora ele podia ver pela revelação que aquilo para ele não era mais nada. Era que nem espírito. Agora ele tinha recebido a verdadeira sabedoria, que era o Deus eterno, ou o grande Espírito Santo, aquele mesmo que desceu de Pentecostes, e todos os discípulos agora estavam nele, fazendo a obra. Aí, quando Deus entrou nele, aí ele reconheceu que aquilo para ele não era nada. Mas para Deus usar Paulo, tem que acontecer aquilo. Porque Deus não pode usar um vaso contrário à sua palavra. Então ele tinha que fazer aquilo, Deus tinha que permitir, tem que fazer aquilo com Paulo para que ele pudesse reconhecer que ele era toda a sabedoria. Que é ele que faz a obra na terra através do homem, não é a sabedoria do homem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso aí. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não apoio a ignorância. Não, senhor. Eu creio que todo mundo da terra deve estudar. Para isso ficou a ciência, a sabedoria, deve estudar. Mas para pregar o evangelho não é assim. Para
pregar o Evangelho. Diz a Bíblia lá no livro de Tito e também em Timóteo que para pessoas pregar o Evangelho, para ser um pregador do Evangelho, ele tem que receber o Espírito Santo. Se é um homem de Deus, ele tem que receber o Espírito Santo. Porque se ele não tiver o Espírito Santo, ele não é um homem de Deus. E o Espírito Santo e essa palavra aqui é a mesma coisa. Amém. A palavra é letra, mas é ele que vivifica essa letra a nós, Amém. aqueles que creem. A letra mata, o Espírito Santo é que vivifica. E Deus não pode vivificar a sua palavra, irmão, fora daquilo que ele promete ou que está escrito, como é que ele vai fazer. Não tem como. Você vê que Israel veio ali na batalha, cumprindo, vivendo aquilo que Deus tinha determinado para aquele tempo. Mas o Moisés foi claro para o povo que saiu do Egito e todo aquele povo que seguia ele. Ele deixou claro, ele disse, olha, vai chegar um tempo, um momento, vai chegar um dia que Deus, de entre vossos irmãos, vai levantar um profeta semelhante a mim. E ele disse, e ai daquele que não crê nele. Ele anunciou para os israelitas, para todo aquele povo que tirou do Egito, ele anunciou para o povo. E aquele povo que seguia Moisés, eles estavam seguros e criam que Moisés era o profeta de Deus. Então eles professavam crer em tudo aquilo que Moisés falava. E seguia. Mas quando chegou na hora de entrar na terra prometida, que era a promessa, apenas 2 tribos entrou. De 12 tribos, 10 não entrou. Aquelas 2 tribos receberam a palavra por revelação, que é fé. Elas não descreram de nada que Moisés ensinou, elas creram em tudo que Moisés ensinou e tomaram aquilo verdade na vida. Estavam seguros que Deus ia cumprir aquilo que ele tinha prometido. Mas as outras 10 tribos não creram assim. A revelação nos diz hoje que aquelas 10 tribos não recebeu, não puderam entrar, por causa do ensinamento que eles tiveram. Cada igreja daquela, ou cada povo daquele, cada tribo tinha um cabeça. Então as 10 tomaram a palavra que foi falada pelo Moisés, que era verdade, mas eles não pregaram a palavra, não ensinaram o povo conforme aquilo que o Moisés dizia. Eles interpretaram uma parte da palavra conforme o seu pensamento para a igreja e elas não receberam fé suficiente para entrar. Mas Josué e Caleb entrou, porque eles ensinaram exatamente o que Moisés ensinou na terra prometida, mas as 10 tribos não entrou. E você vê que isso não muda. Isso lá com Moisés. E quando Jesus começou no seu ministério foi a mesma coisa. Ele começou no seu ministério, deu a promessa, disse como era que eles alcançaram a promessa que estava prometida. Que era receber ele, era receber o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quase 120 pessoas receberam. Mas ele teve tanta gente que dizia que cria nele, irmão, que chegou um ponto que ele partiu peixe para 5.000 pessoas e pão. Mas quando foi para receber a promessa, só quase 120 recebeu. Não diz nem que foi 120, quase. Então, ele não muda, não, ele é a mesma coisa. Aqui está escrito, eu vou encerrar agora de pregar. Mas aqui está escrito, e vocês conhecem que eu sempre falo, e todos nós falamos nisso, porque é o que está escrito na promessa desse dia. Aí está escrito, no dia da voz do 7º anjo, todos os mistérios de Deus será revelado, assim como anunciou os seus servos profetas. Este segredo, o Deus se daria a conhecer na terra num tempo, que é o que está dizendo, conforme anunciou seus servos, os profetas, que é conforme está escrito de Gênesis e Apocalipse. E Malaquias capítulo 4 é claro para nós. Ele diz que antes do dia grande, o grande dia terrível do Senhor, antes do fogo cair na terra, onde não fica raiz nem ramo, ele enviaria o profeta Elias.
para converter o coração dos seus filhos à fé de seus pais. Que pais são esses? Quem é nossos pais da fé? Nossos pais apostólicos. Porque João Batista veio para converter o coração dos pais ao filho, que foi levar a fé dos pais à fé do filho, Jesus, o profeta da Galileia. Mas a promessa nessa era é ele vir, e o Elias vir e levar a fé dos filhos à fé dos pais, que é a mesma fé dos apóstolos. Esse livro, o nosso irmão Valdinar falou algo, acho que foi quando nós viemos, que eu fiquei meditando naquilo e é verdade. O livro de Atos, como está escrito aí, toda a Bíblia, mas o livro de Atos é uma grande revelação para nós. Qual é a promessa para nós nesse tempo? É a mesma promessa que foi para eles lá. Ele disse, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E ele disse, eu tenho que subir, mas vocês ficam em Jerusalém e esperem, até receber do alto, né, ser revestido de poder. E aí a Bíblia diz que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu e encheu todos eles. Mateus capítulo 25 está escrito. Aí veio o esposo. 10 virgens se prepararam. 10 virgens se levantou para receber o esposo. Essas 10 virgens que a gente simboliza 2 igrejas. Aí quando eles se levantaram, 5 tinha azeite, 5 não tinha. Mas eram todas 10 virgens. Virgindade é pureza, irmão. Virgindade quer dizer que é pessoas virgens que não bebem e não é impuro. Então essas 10 igrejas, essas 10 virgens se levantaram. 5 tinha azeite, 5 não tinha. Que azeite? O que significa o azeite na Bíblia? A Bíblia diz que, como Samuel fez com José, Deus para Samuel, depois que Saul tinha ficado contra Deus, vai lá, pega aquele menino lá, aquele jovem lá e coloca o óleo nele, que era a unção. O que é o azeite? O azeite é um tipo, é uma figura, é um tipo do Espírito Santo. O óleo simboliza isso. Lamparina. Se você sabe, nós nascemos e criamos no interior, que todos nós conhecemos isso. Nós temos lamparina, que é chamada candeeiro. Se não tiver óleo nela, não vai ter fogo. Não pega fogo. Para ela pegar fogo tem que ter óleo. O óleo, o querosene, isso é a mesma coisa. Mesmo sentido. Tem que colocar ali. Aí quando tem, a gente acende, ela fica de noite acesa aí no interior. Era assim de primeiro, agora não tem energia para todo lado. Mas era assim, eu fui criado assim. Então, 5 tinha o óleo, tinha um azeite, e 5 não tinha. Então esse azeite é o Espírito Santo. Nós somos comparados a isso, a lamparina, a candeeira. Se o Espírito Santo está em nós, que tem esse azeite, nós temos luz. Nossas vidas têm luz. João Batista disse, eu não sou a luz, mas vim para dar testemunho da luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. Então se nós temos esse óleo em nós temos luz. Que luz? O Espírito Santo, a palavra em nossa vida, Jesus, nos guiando. Então 5 subiu, que tinha o Espírito Santo. 5, aquelas que receberam o Espírito Santo, subiram com o esposo. As outras não tinham ficado para a grande tribulação. Essa é a promessa para nós agora. Sem o Espírito Santo, irmão, ninguém pode entrar na vida eterna. Só há uma vida eterna. E a vida eterna, nós sabemos que é Deus. Mas quem é Deus? Essa palavra Deus significa objeto de adoração. Mas quem é esse Deus que a gente chama? É Jesus Cristo, o grande Espírito Santo, o Deus eterno. Agora, eu não estou falando do corpo, eu estou falando do sobrenatural. O corpo era o Filho. Veio para a terra para fazer isso, desse jeito. Vou usar uma expressão aqui, para ver se deixa mais claro. Aí está o irmão Bernardo.
Eu não sei se vocês creem, mas eu creio e vou dizer. Quem é o irmão Bernardo? O Filho de Deus. O Filho de Deus. Mas eu estou falando do corpo. Se o Espírito Santo, que é o Pai, está aí, ele é o Filho de Deus no corpo. Mas quem faz a obra através dele é o Pai, que é o Espírito Santo. É por isso que aqui a Escritura diz, não é? O Senhor Jesus dizia assim, não é eu que faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo que formou aquele corpo no ventre de Maria. Então veja bem, por que ele não fazia as obras? Porque não era aquele corpo que fazia nada. Era o poder que estava naquele corpo, que é o Espírito Santo, que é o Pai que estava ali, que fazia as obras naquele corpo. É a mesma coisa, irmão, hoje. Não pode mudar. Deus usa seus filhos do mesmo jeito que ele usou Jesus. Se ele está ali, se o Espírito Santo está num homem, irmão, aquelas obras têm que ser manifestadas do mesmo jeito que ele fez Jesus, porque o corpo é o filho. Mas é ele que está naquele corpo fazendo a obra. Agora, o problema é por isso que os fariseus, os escribas lá, não podiam conhecer, não podiam ver Deus. Eles olhavam para o corpo de Jesus. Por isso que crucificaram. Olharam para o corpo. Não podiam ver além do corpo. A Bíblia diz que nós temos que passar além do véu. Isso aqui é o véu. Esse corpo aqui de carne é o véu. Nós temos que passar adiante e ver o que está dentro, o que está se manifestando, que vem de dentro da pessoa. E é aí que está. É aí que é a revelação. Aí nós podemos saber quem é Deus. Mas como é que nós vamos saber isso? Pela palavra. Ele é a palavra. João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém. E tudo foi feito por ele e nada sem ele se fez. Tudo foi feito pela palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Amém. E o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Foi chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Dá para entender? Muito. Não é simples? Muito simples, irmão. Mas as pessoas fazem confusão. Pegam um Deus, não sabe discernir, não sabe o que é o sobrenatural e nem o natural, não sabe dividir. Aí eles pegam um Deus e faz 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. 3 deuses, não Senhor. Um Deus com essas manifestações ou esses atributos dele. Fazendo ali. O Valdinar é pai, o Valdinar é filho. E o Valdinar tem um Espírito. Mas isso não é 3 pessoas. É um só com esses atributos nele. Ou não é? Quando ele era pequenininho, vamos dizer assim, eu vou usar aqui uma expressão. Ele era pequenininho, ele era dominado pelo pai. É seu pai para ele dominar. Ele era o filho. Depois que ele ficou homem, casou com uma mulher, tem família. Ele é filho, mas ele é pai. Ele alcançou aquele poder que o pai dele tinha sobre ele, ele agora também tem sobre seu filho. Ele é como seu pai. Ou não é? Hã? Eu estou falando no sentido espiritual, porque no sentido natural, não, pode que o pai dele tenha um jeito, vivia de um jeito e ele vivia de outro jeito. Mas no sentido espiritual, não. A mesma autoridade que o pai dele tinha, ele hoje tem como pai. Tem filho, tem família, tem mulher, tem tudo. E tem vida, como o pai dele tinha um espírito que guia ele. Mas não é 3 pessoas, é 10 pessoas. Assim é Deus, irmão. Mas as pessoas fazem 3 deuses, 4 deuses, um monte de Deus. Um só Deus, com essas manifestações. Dá para entender? Não é simples isso? Nós não podemos misturar essas coisas. Porque senão vira idolatria. A Bíblia diz lá em primeira carta de João, capítulo 5. Que ele nos deu o conhecimento, a revelação. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. E lá ainda diz mais assim: cuidado, filhinhos, com a idolatria. Lá no capítulo 5, versículo 20, da primeira carta de João, está escrito isso aí. Jesus nesse tempo fez isso, o nosso Senhor, nosso Pai. Ele veio, nos deu entendimento e nos revelou que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Amém. Não há outro. Mas eu vou repetir. Mas nós não podemos olhar para aquele corpo, ainda que aquele corpo nós sabemos que é eterno, é o corpo de Deus, é Deus eterno que se fez um corpo, não tinha pecado. Mas nós temos que fazer isso no sentido sobrenatural. Amém.
espiritual, é assim que nós temos que ver. Aquele corpo é um corpo glorificado. É Deus de carne. A promessa para nós é essa. Receber um corpo glorificado. Se eu sou filho de Deus e você é filho de Deus e nós somos filhos de Deus, irmão, nós temos que receber a mesma coisa que esse nosso pai. O que ele tem, o que ele recebeu é o que nós vamos receber. Amém. Ou não é? Amém. Você como filho e vive em casa junto com seu pai, você recebe aquilo que seu pai lhe dá. Ou não é? Amém. Quando você fica maior, de maior não, aí tem muitas coisas que você faz por sua conta. Mas quando você está debaixo da ordenança do seu pai, você vai receber aquilo que seu pai lhe dá. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser rendidos a Ele. Se nós somos rendidos a Ele, então nós temos que receber aquilo que Ele nos dá. Aquilo que Ele nos diz, que Ele nos dá, nós temos que obedecer, que nós temos que receber. Conforme que Ele disse. E Ele não vai dar outra coisa, Ele vai nos dar a palavra e tudo que está escrito aí. Aí está escrita a promessa de Deus para nós. Está tudo escrito aí, irmão. A Bíblia não diz aí. Apocalipse 22. Não pode tirar nem acrescentar. Se tirar, as pragas que está aí, cai tudo sobre ele. E aqui na Bíblia está as bênçãos, né, que Deus deixou para os seus filhos, como é que recebe. Mas também está dizendo como é que recebe as pragas. Está aí tudo escrito na Bíblia. Ou não é? Amém. Aí não pode tirar nem acrescentar. Glórias a Deus. Tudo que nós temos que fazer é cumprir com ela, conforme prometeu. Então, eu queria falar isso nesta noite para nós, que Deus abençoe vocês. E nós vamos orar pelo pão e pelo vinho e passeio. Não, eu vou ler a palavra, irmão. Estava esquecendo. Vou ler a escritura. Lê a escritura de João. O Evangelho, a 1 Coríntios, eu vou só citar aí rapidinho. João capítulo 13. Vamos ler o versículo 6 em diante. Versículo 6 do Evangelho de João está escrito assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Você vê que até ali Pedro não sabia o que significava nada daquilo. Mas o Senhor disse para ele que ele ia saber mais na frente. Né? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Agora eu pergunto uma coisa a vocês antes de eu ler o restante. Se Deus disse para Pedro que se ele não aceitasse ele lavar os pés deles, não tinha parte com ele. Você acha que as pessoas que conhecem essas escrituras, estou falando no sentido ministerial, e não ensinam isso para a igreja, irmão, essas pessoas podem ter parte com Deus contrário àquilo que Deus disse? Porque ele disse para Pedro que se Pedro não aceitasse, não tinha parte não. Eu creio que todo aquele que tem um conhecimento disso aqui, se é ministro e tem o conhecimento dessas palavras, e ele não aplica isso para os irmãos, eu creio que essas pessoas não têm parte com Deus. Porque é o que a Bíblia diz. E os filhos de Deus não podem ser diferentes de Pedro. Tem que ser todos como eles, foi como todos eles, né? Aí aqui tem: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Olha, isso aqui é espiritual que tem que ver. Ele estava falando no sentido espiritual. Ele disse que eles estavam limpos. Quer dizer, dentro deles não tinha incredulidade, não tinha maldade, eles tinham sido limpos por ele mesmo, pela palavra. Aí tinha que lavar só os pés para cumprir a ordenança, né? Aí ele continua:
porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Quem era esse? Era Judas. Ele sabia que Judas não estava limpo. Dentro do coração dele estava cheio de coisa ruim. Né? Ele tinha o seu plano de atrair a Deus, como ele fez. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe, entendei o que vos tenho feito. Ele pediu para eles entender. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Essa expressão eu sou já está clara, ele dizendo que ele era aquele lá do Monte Sinai, que foi quem viu ele, que falou com Moisés. Lá ele disse, eu sou quem te viu. Eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Né? Então, veja bem. Eu falei algo ainda agora, e aqui está a resposta do que eu falei. Eu disse que os filhos de Deus recebe aquilo de Deus, recebe como ele é. Aqui ele diz, que deu um exemplo, e assim como ele fez, que os filhos de Deus devem fazer também. Se ele lavou os pés deles, ele deu um exemplo. Ele disse, façais, porque eu dei um exemplo, façais como eu fiz. Então eu creio que os filhos de Deus, se é o filho de Deus, chamado por Deus, irmão, se é um homem predestinado, uma mulher que vem, que estava na mente de Deus, porque é assim que a Bíblia diz, eles alcançam isso. Porque não é eles. É ele, é o Deus fazendo a obra neles. É ele que faz isso a eles, é ele que revela a pessoa, é ele que faz, dá isso no coração da pessoa, cumprir com aquilo que ele disse. Não é um homem que faz. Homem nenhum faz isso. Ele pode pregar o quanto ele quiser, duro como ele quiser, mas se Deus não ir lá no coração das pessoas e não fizer essa obra, ele nunca vai fazer. Porque só Deus pode fazer essa obra. Não é verdade? Então aí está. Então você vê que ele disse que eles estavam todos limpos, sem que lavar só os pés. Para mostrar, ele estava fazendo aquilo para mostrar para eles que eles tinham que ser humildes uns com os outros. Porque lavar os pés, você vai se abaixar para lavar os pés, e você tem que se abaixar. Você tem que se ajoelhar. Isso é humildade. Por isso que quando lá no Monte Sinai, quando aquela sarça começou a pegar fogo, e ele disse para ele tirar as sandálias dos pés, não disse para tirar o chapéu. Deus não disse para Moisés tirar o chapéu da cabeça. Não. Ele disse para ele, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Por que ele tinha que tirar a sandália dos pés? Porque ele tinha que se curvar diante dele. Ele tinha que saber que ele era Deus, e para ele fazer isso ele tinha que se curvar. Deus é sábio, irmão, Deus sabe todas as coisas. E é mais, a Escritura diz claramente, o caminho para subir é descendo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Então, em 1 Coríntios está falando que aqueles que tomam do vinho, né, e participam do pão indignamente, tomam e bebem para a sua própria condenação. Isso é claro. Os irmãos já estão? Vocês podem sentar aí, eu lembrei. Eu lembrei de uma coisinha e eu vou falar para vocês. Eu lembrei, esqueci de novo. Pode sentar, irmão. Assim, lembrei. E eu vou falar isso para vocês aqui. Eu, para algumas pessoas, irmão, eu não sou um homem muito bem visto do Evangelho. Eu vou dizer por quê. Porque eu creio na palavra do Senhor. E da maneira que ela está escrita é a maneira que eu creio. Eu creio que temos que cumprir dessa maneira. Mas tem muitas pessoas que são muito bons nessa terra, para muitas pessoas, e essas pessoas são pessoas boas. E na verdade tem muita gente boa. Mas, irmão, que bem falar, eu ser bom para todo mundo, fazer a vontade dos outros,
e não fazer a vontade do meu Senhor? Se eu sei que as pessoas não vão me dar salvação, só me dá salvação o Senhor. Outro não dá. Então veja bem, quando eu tomei minha decisão para servir a Cristo, eu vou dar esse testemunho, eu tomei a ceia antes de me batizar. O pastor não sabia que eu não era batizado, porque era a primeira vez que ele vinha aqui no Brasil, ou aqui no Piauí. Mas os irmãos que estavam comigo, que estavam no companheirismo, que eu tinha com um tempo, que estava aí na igreja, e eu era um mundano ainda, mas estava aí na igreja ouvindo a palavra. Eu tinha deixado muita coisa, mas eu ia. E quando esse pastor veio, ele pregando, eu senti um desejo de cear, e era um culto de ceia. E ali mesmo eu fiz um voto com o Senhor. Não disse para ninguém. Eu digo, Senhor, vou cear. E te prometo que daqui a 15 dias eu me batizo. E a partir de hoje em diante eu não fumo mais. Eu bebia muito, mas eu já estava com tempo que não bebia. Mas eu ainda fumava. E se eu fiz esse voto do meu coração e peguei a fila. Os irmãos olhavam para mim na fila. O pastor não sabia de nada. Os irmãos olhavam para mim, eu também nem liguei. Peguei a fila, fui lá, ceiei, fui lá, lavei os pés, também não teve uma irmã que dissesse nada. Aí terminou o culto, eu vim indo embora. Aí dentro do prazo que eu disse a Deus, eu fui e falei para a igreja. Falei para o homem que via na frente, o pastor voltou, ele era do Rio de Janeiro. Ficou uma daquela na frente da igreja, eu chamei ele e disse que queria me batizar. Aí foi que ele veio me dizer como era o batismo, que eles batizavam no nome do Senhor Jesus. Eu digo, esse batismo está na Bíblia? Ele está na Bíblia. Eu digo, porque eu creio na Bíblia. Foi assim que Deus me deu a fé. Aí eu fui, pedi a ele 4 dias para conferir os batismos na Bíblia. Eu conferi. Não achei um batismo diferente disso que eu acabei de falar. Não achei um batismo na Bíblia onde uma pessoa foi batizada em Tito, Pai, Filho e Espírito Santo. Os batismos que eu achei na Bíblia, até hoje, tudo ia em nome do Senhor Jesus, que foram feitos. Então aí eu fui, tomei o batismo. Ceiei antes de me batizar. Aí me batizei. Também quando eu cheguei em casa, não fumei mais desse tempo, graças a Deus até hoje. E me batizei e passei a servir o Senhor. Mas lá na igreja, depois que eu deixei essa igreja e passei para o ministério, lá na igreja, já chegou pessoas de outras igrejas, em dia de culto de ceia. E queriam cear. E eu disse para eles que eu não dava ceia para eles. Esse aí é o lado que tem algumas pessoas que é contra mim. Eu digo, não posso lhe dar ceia, meu irmão. Ele perguntou por quê? Mas eu sou crente, eu digo sei. Mas o problema não é ser crente. O problema é você estar dentro daquilo que Deus disse. Se não está dentro daquilo que Deus disse, a Bíblia diz que a pessoa faz para a sua própria condenação. É contra a palavra. E eu, conhecendo isso e sabendo disso, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso sabendo, talvez você não saiba, mas eu sabendo e fazendo isso, é eu que vou entrar nessa condenação, porque estou fazendo uma coisa que eu sei que não deve fazer. Está contrária à palavra. Então eu explico para as pessoas isso aí, tenho explicado para elas. Mas tem pessoas que não entendem isso, não. Não entendem, né? Mas assim, eu não ministro ceia para uma pessoa que não é batizada em nome do Senhor Jesus. Ele pode ser batizado nos títulos, mas eu não dou. Porque na Bíblia não tem esse batismo. E eu, sabendo disso, eu não vou ser cúmplice ou tomar o pecado daquela pessoa para mim. Porque a pessoa pode não saber, não ter a revelação daquilo. Então, se ele não tem a revelação, a Bíblia diz que ele é ignorante. Então, ele não é culpado daquilo. Mas eu sabendo e fazendo, é eu que sou culpado. E eu não vou tomar uma culpa dessa sabendo que aquilo é contra a palavra. Mas tem muita gente que não entende isso. Mas então, dentro dessas condições que eu acabei de falar para vocês como testemunho. Se for como eu fiz, se a pessoa quiser tomar, eu dou, mas ele tem que estar decidido de cumprir o mandamento de Deus logo na frente. Porque comigo foi assim, eu fiz. Pela graça de Deus, Deus me deu essa graça. Então, é assim, e não é só eu não, tem alguns ministros que agem assim, que também é visto como eu. Mas eu não faço isso porque sou ruim, e nem porque eu não amo a pessoa, eu amo a pessoa. Mas eu não vou fazer uma coisa contrária à palavra, porque a palavra diz que quem fizer contra a palavra, irmão, as pragas que está aí vai cair nele. Não vou, não. Agora, se ele é batizado no batismo correto, aí ele pode ser que igreja que for, eu batizo. Porque aí ele é ele mesmo.
Se ele é batizado conforme está escrito aí, eu batizo. Eu dou a ceia para ele. Só para a igreja. Então vamos orar. Eu queria falar isso para vocês. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, aqui eu te apresento, Pai, esse pão, como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por nós, pecador, Pai. Consagro ele, santifica, afastando dele toda a impureza. Te peço essa bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Também te apresento esse vinho e consagro ele e purifico, tirando dele toda a impureza. No poder desse nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço essa bênção, Pai, para que teu mandamento seja cumprido na vida de nossas irmãs aqui nesta noite. Pois te peço essa bênção para a tua glória, Pai. Amado Senhor, abençoa essas irmãs que vão participar, cumprir tua palavra, cumprir teu mandamento nesta noite aqui. O Senhor não olha as debilidades delas e nem de nós, mas que o Senhor possa olhar para este sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado no Calvário, por cada um de nós, principalmente por nossas irmãs que vai cumprir tua palavra. Porque assim, Pai, eu te peço essa bênção, confiando em ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã, que vai pode vir. Quer limpar aí? Não, vamos fechar a porta. Sim. Passando todo.
Graças a Deus. Eu creio, irmão, que a ceia do Senhor, lembrar este sacrifício que foi feito no Calvário ali por nós pecadores, eu creio que é um dos maiores mandamentos que Deus deixou. Porque foi isso que ele disse ali em João, versículo 19 em diante ali, no capítulo 6, quando ele disse para todo aquele povo: aquele que não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. E eles não entenderam e foram todos embora, como nós sabemos. E nós sabemos que a carne do Senhor é a sua palavra que estava falando. Porque ele era a palavra em carne, manifestada em carne. E isso chegou a nós nesse tempo por revelação. E eu creio que esse é um dos maiores mandamentos que Deus deixou, porque esse é um mandamento para os vitoriosos. Amém. A ceia do Senhor é um mandamento para aqueles que venceram. Não é para aqueles que vão vencer, é para quem já venceu. Amém. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Isso tudo é a Bíblia. O Velho Testamento, lá em Hebreu, diz que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras que vinham. Creio que é Hebreu 12, por aí, 10. Fala isso. E Abraão é o pai da fé. Nós sabemos que Deus deu a promessa a Abraão que a sua família ou a sua descendência era que nem a estrela do céu e a areia do mar. Essa foi a promessa que Deus deu a Abraão, e essa promessa foi cumprida na terra. E a primeira ceia que foi ministrada na terra foi ministrada a Abraão, o pai da fé. Aí no livro de Gênesis. Aí. Mas o Senhor só desceu para ministrar essa ceia para Abraão depois que ele tinha vencido 4 reis ou foi 5 reis, uma coisa assim. Ele entrou em guerra com esses reis, e foi 5 ou foi 4, eu só sei que ele venceu todos eles. E depois que ele venceu esses reis, lá, esse reinado lá, e tomou a liderança de tudo aquilo, aí a Bíblia diz que Melquisedeque desceu. Melquisedeque desceu e ministrou a ceia para Abraão. Pão e vinho. Está escrito lá na Bíblia desse jeito. Foi pão asmo, pão sem fermento, pão asmo e vinho que Melquisedeque ministrou para Abraão. E todo o seu povo que estava com ele ali, né? E você vê que a Bíblia diz em Hebreu 6, que Melquisedeque nunca teve princípio nem fim. E nunca teve mãe. Então quem era Melquisedeque? O Deus eterno. Porque diz que ele nunca teve um princípio. Nunca teve um princípio, nem nunca terá um fim, nunca tem mãe, nunca teve pai, nem nada. O único que nunca teve um princípio e que nunca terá fim é o Senhor. Amém. E que nunca teve mãe. É ele. Não, irmão, mas o Senhor teve mãe. Maria não era a mãe do Senhor, era a mãe do Filho de Deus. Ela foi mãe da filha do corpo. Deus se fez um filho, veio como filho no ventre dela. Mas Deus mesmo é eterno, nunca teve nada disso. Ele é eterno, ele é infinito. Ele não tem limite nem nada. Então ele veio, desceu e ministrou ceia para Abraão, vinho e pão assim, para todo aquele povo que estava com ele. É por isso que nós ministra ceia com vinho. Não vinho com doce, esse vinho suave, não. Não é esse aí o vinho que nós usamos. O vinho que nós usamos para ministrar ceia é vinho seco. Vinho de mesa seco. O vinho mais puro que tem. Porque o pão é feito com o trigo sem fermento. Porque o fermento simboliza pecado. E o corpo de Cristo não tem pecado. Amém. Ele é perfeito. Amém.
Amém? Então eu queria apenas falar isso aqui. Nós vamos cantar um hino e orar para encerrar. Vamos cantar um hino. Hino de número 143. Lázaro ouviu uma voz, mesmo morto na tumba. E Samuel ouviu também, ainda sendo menino. Lemos sobre Paulo e Moisés, suas vidas foram mudadas. Eles ouviram a voz de Deus de um lugar sobrenatural. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo de glória e graça! Oh, que reflexo de glória e graça! Na escuridão da noite, Deus enviou uma luz para nos vivificar. Pelo Filho que ressuscitou, nossa tristeza foi embora. Olhamos para aquele dia com os olhos que viram um lugar sobrenatural. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo de glória e graça! Oh, que reflexo de glória e graça! Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por toda a tua bondade, pelo perdão de nossos pecados, por esta grande salvação que o Senhor deste nossas almas, nos tirando deste mundo de treva, para estar na luz e andar na luz com o Senhor. Assim, amado Deus, abençoe estes irmãos que aqui estão, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que o Senhor acha aqui nesta noite, que estão nesse companheirismo. O Senhor abençoe a todos, meus irmãos. Ajude a cada um conforme aquilo que eles têm declamado, porque tu deu a promessa aos que creem que tudo é possível para ele, e tudo que pediu, Pai, em teu nome crendo receberá, e a tua palavra é a verdade, Pai. Assim, amado Deus, abençoa aqueles que ouviram esta mensagem a qualquer tempo, o Senhor possa falar aos corações de cada irmão e de cada irmã, e abençoar a todos, Pai. Assim, amado Deus, entrego a minha irmã Lourdes e esse lar e toda a sua família em tuas mãos. E te peço que o Senhor abençoe nossa irmã e abençoe sua família, seus filhos, seus netos, todo o seu povo, Pai. E abençoa, Pai, o povo dessa rua, o povo dessa cidade. Senhor, estenda misericórdia para essas almas necessitadas que estão nessa terra, aqui nessa cidade. Que o Senhor se faça notório a cada dia aqui nesse lugar, para que as pessoas possam ver que o Senhor morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre, através de teus filhos. Assim eu te peço essas bênçãos, Pai, pela minha irmã e por todos nós e por todos aqueles que creem em Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, amado Deus, leva nós em segurança aos nossos lares. Que o Senhor seja o nosso guia, nos livrando, nos protegendo, nos guardando de todos os mal, que todo espírito contrário à Tua palavra seja afastado de nosso caminho, Pai. E o Senhor seja a liderança de cada um de nós nesta viagem, porque assim te peço essa bênção, Pai, nesta confiança, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja com todos nós. Deus abençoe.
Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Bonitinho quente, né? Bonitinho, quente. Tinha uma dessa. Capital do arroz, né? Capitão do arroz, né? É, isso que é capital do arroz e do bordado. Era o que que nós faltamos aí? Ah, tá faltando isso aqui. Para dar a gravação. É.